todos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos fazer a leitura, então, de Mateus 5:33. Mateus 5, versículo 33 ao 37. Diz assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que vocês fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é estrada de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Que passar disso vem do maligno. Pai bendito, eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que aplique essa palavra aos nossos corações. Ela foi nos dada para ensinar, repreender, corrigir e educar. E é isso que nós esperamos que ela aconteça nessa noite. Em nome de Jesus, e todos digam amém. A igreja pode se assentar? O título da minha reflexão hoje é o cristão e a sua palavra. Veja bem, não é o cristão e a palavra, é o cristão e a sua palavra. Meu objetivo é mostrar que as nossas palavras refletem a qualidade da nossa vida espiritual. Repito, mostrar que as nossas palavras refletem a qualidade de nossa vida espiritual. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo contemporâneo, que está já dentro do que a gente chama de modernidade ainda, né? Ele foi assassinado por Hitler, porque Bonhoeffer fez parte de uma conspiração para matar Hitler. Mas era um homem de Deus sério. Quando eu estudava teologia contemporânea, na década de 80, foi o teólogo que mais me fascinou, foi Bonhoeffer. E é tremendo. Principalmente o seu livro Discipulado, que inclusive é uma reflexão sobre o Sermão da Montanha. Também o seu livro Ética Cristã. E Bonhoeffer tem um livro, tem um texto dele, no livro dele, Ética Cristã, que ele faz uma crítica àquelas pessoas que ficavam reclamando demais. Ficavam o tempo todo reclamando. E ele disse uma coisa interessante, que quando as pessoas falam com Deus daquilo que lhe fere, falam com Deus daquilo que está te machucando, de alguma forma, elas deixam de falar com os outros. Se nós falamos muito com os outros das nossas dores, dos nossos sofrimentos, é porque a gente quase não fala com Deus sobre essas coisas. Porque se eu estou falando com Deus, abrindo meu coração para Deus, sobre o que fulano, ciclano, ou sobre a circunstância e como ela me afeta, para que ficar falando para todo mundo? Meditando um pouco nessa reflexão de Bonhoeffer, eu fiquei pensando, é isso que a espiritualidade faz. Quanto mais próximos de Deus, mais necessidade nós temos, menos necessidade nós temos de ficar falando para os outros sobre as dores, sofrimentos e aquilo que nos machuca. Ou sobre o que os outros fizeram com a gente. Mas infelizmente hoje, nós estamos percebendo que as pessoas estão falando demais. Falando demais. Derek Paul, um grande pensador inglês, comentando sobre o pensador iluminista Voltaire, ele vai citar uma frase de Voltaire dizendo que quem fala muito é chato. Eu talvez até acrescentaria que quem fala pouco é antissocial. Mas, talvez parafraseando Provérbios, podemos dizer que quem fala demais é tolo. O tagarela é um tolo. Mas, infelizmente, nós vivemos numa geração de tagarelas. De pessoas que não medem as palavras. Que não medem as consequências do que ela está falando.
Não mede as consequências e as implicações das suas críticas. Não mede as consequências para o casamento do outro, o relacionamento do outro, a vida do outro, o ministério do outro. Nós temos língua solta demais. E eu penso que Jesus, nesse texto, ele está falando sobre o cristão e a palavra. E é interessante porque, primeiro nós estudamos aqui no Sermão do Monte sobre o cristão e a bem-aventurança. Estudamos sobre o cristão e a sua influência no mundo, sal e luz. Estudamos sobre o cristão e a lei. Estudamos sobre o cristão e a ira. Estudamos sobre o cristão e a impureza sexual. Estudamos sobre o cristão e o divórcio, o sermão da semana passada. Mas hoje o tema é o cristão e a palavra. Eu penso que Jesus estava extremamente preocupado com a forma com que nós fazemos as nossas transações sociais, com a forma com que nós lidamos com as pessoas. Esse texto é mais sobre as pessoas e a forma que lidamos com ela do que propriamente com Deus. É por essa razão que eu queria trabalhar esse tema com vocês hoje, e para isso a gente vai usar uma pergunta básica. O que significa para o cristão ter o seu sim como sim e o seu não como não? Vou repetir. O que significa para o cristão ter o seu sim como sim e o seu não como não? Primeiro, significa que ele não tem uma visão dualista da vida. Significa que ele não tem uma visão dualística da vida. Talvez o irmão esteja pensando assim, mas aonde é que você achou isso nesse texto? É simples. A forma com que eles estavam fazendo os juramentos, a forma com que os fariseus estavam fazendo os seus juramentos, demonstrava que eles tinham uma visão dualista da vida. Existem coisas que pertencem a Deus e existem coisas que não pertencem a Deus. Existe o sagrado e existe o secular. Olha para vocês verem aqui, por favor. No verso 34. Mas eu lhe digo, não jure de forma alguma. Nem pelos céus, porque é trono de Deus. Nem pela terra, porque é estrado dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Entre aspas, hoje a gente pode. Passa uma tinta aí e a gente consegue mexer com a cor do cabelo. Agora, por que Jesus faz essa afirmação? Vamos começar do início. Não jure de forma alguma, nem pelos céus. Por que Jesus faz essa afirmação? É simples. É porque os fariseus começaram a dizer o seguinte: você pode jurar pelo céu, você não pode jurar por Deus. Você pode jurar pela terra, mas você não deve jurar por Deus. Você pode jurar por Jerusalém, mas você não pode jurar por Deus. Você pode jurar pela sua cabeça, mas você não pode jurar por Deus. Porque quando você traz Deus para a cena, quando você coloca Deus na questão, aí você está criando um problema sério. Você se obriga de maneira absoluta a cumprir o seu juramento. Então, quando você jura pelo céu, você não está jurando por Deus. Quando você jura pela terra, você não está jurando por Deus. Quando você jura por Jerusalém, você não está jurando por Deus. Mas quando você jura pela sua cabeça, você não está jurando por Deus. Aí Jesus quebra a teologia dualística dele, dizendo o seguinte: não jure de forma alguma nem pelo céu. Por quê? É trono de Deus. Nem pela terra. Por quê? É o estrado dos seus pés. Nem por Jerusalém. Por quê? É a cidade do grande rei Davi. Não jure pela sua cabeça. Por quê? Porque ninguém pode mudar a cor do seu cabelo. Jesus está dizendo assim o seguinte para eles: vocês não podem isolar Deus da realidade. Toda a realidade está imbuída de Deus. Toda a realidade
está entrelaçada de tal maneira em Deus que não dá para dizer isso não é de Deus, isso é de Deus. Não dá para dizer domingo é coisa de Deus, segunda é coisa do trabalho. Não dá, porque todas as coisas estão impermeadas de Deus. O dualismo nada mais é, queridos irmãos, do que essa tentativa de dizer que algumas coisas pertencem a Deus e outras não. Que existe uma linguagem para as coisas de Deus e uma linguagem para as coisas que não são de Deus. Que existe o sagrado e que existe o secular. De fato, essa visão nasce de Platão, principalmente, e ela entra por dentro do cristianismo afora. E é por esta razão que nós ficamos o tempo todo dizendo namoro não é coisa de Deus, é coisa do homem, trabalho não é coisa de Deus, é coisa do homem, dinheiro não é coisa de Deus, é coisa do homem. O que é coisa de Deus? É o culto, é a palavra, é a meditação e a oração. Essa visão, querido, está completamente errada. Essa visão está completamente na contramão do pensamento de Deus. Porque o pensamento bíblico é que tudo pertence a Deus. Posso ouvir amém? Spurgeon diz assim: para o homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Para o homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Olha o que diz o grande biblista William Barclay: a vida não pode ser dividida em compartimentos, sendo que em alguns dos quais Deus está presente e outros não. Não se pode usar um tipo de linguagem na igreja e outro na fábrica, no escritório ou no bar. Não pode haver algumas normas que orientam a conduta da igreja e outras normas diferentes, que estabelecem o que é bom ou mal fora da igreja, no mundo dos negócios. O fato é que não se pode convidar a Deus a participar de alguns dos ambientes ou âmbitos de nossa vida e deixá-lo de fora de outros. Ou Deus é Senhor sobre todas as áreas da sua vida, ou você não compreendeu o cristianismo. Mas olha o que diz em Colossenses 3,17. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que fizerem, o seu trabalho, a sua rotina. Olha o que está lá em 1 Coríntios 10:31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que esse versículo está dizendo é que tudo é espiritual. O suco de laranja, diria John Piper, é espiritual. John Piper diz: faça suco de laranja para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Case para a glória de Deus. Namore para a glória de Deus. Não fragmente a sua vida. Não crie dicotomias na sua vida. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui tem tudo a ver com Deus. Porque Deus é Senhor de tudo, como diz o grande Abraham Kuyper, estadista e primeiro-ministro da Holanda. Não há um centímetro sequer no universo que Deus não diga é meu. Tudo pertence a Ele. A maior lição da Bíblia é que Deus é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre o inferno, inclusive sobre Satanás. Deus é Senhor de tudo, possa vir, amém, queridos? Nós precisamos ter uma visão mais sagrada da vida. Nós precisamos ter uma visão mais sagrada da natureza. A partir do momento que nós tivermos uma visão sagrada da realidade, nós vamos mudar a nossa relação com a ecologia, com a natureza. Nós vamos preservar mais o meio ambiente, sabe por quê? Porque nós entendemos que a natureza pertence a Deus. Se nós tivermos uma relação sagrada com os animais, nós vamos respeitar mais os animais. Se nós tivermos uma relação e encararmos as pessoas como sagradas, vamos também amar e respeitar mais as pessoas. Quando eu olho para o ser humano como imagem e semelhança de Deus, eu paro de ver preto, eu paro de ver branco, eu paro de ver pardo, amarelo, porque todos são imagem e semelhança de Deus. Isso ressignifica a minha visão do ser humano. Um verdadeiro cristão nunca poderá ser racista, preconceituoso, porque ele vê todos a imagem e semelhança de Deus. Queridos irmãos, nós temos que ter essa visão. Quando Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 1, diz que porque dele,
Por ele, para ele são todas as coisas. Ele está dizendo três coisas. Porque dele, ele é a origem de tudo. Por ele, ele é o meio de tudo. Para ele, ele é o telos, o fim de tudo. Todas as coisas encontram sentido, significado em Deus. Toda a realidade só se explica à luz de Deus. Isso não significa, queridos irmãos, que somos panteístas, que estamos dizendo que Deus é árvore, que Deus é o sol. Ou como diria o poeta louco Raul Seixas, que Deus é o sangue da boca do tubarão. Não. Que Deus está em tudo. Deus bíblico, na teologia bíblica existe uma distinção de criador e criatura. Deus é criador e existe a criatura. Existe uma relação do criador com a criatura de providência, de transcendência e de imanência. Ao mesmo tempo que Deus está na criação, ele transcende a criação. Ele está para além da criação. Nós temos que olhar para toda a realidade e dizer: Deus é Senhor sobre tudo isso. Também não somos deístas, como foi David Hume, o grande filósofo inglês. Ou John Locke, o pai do empirismo inglês, que achava que Deus existe, que ele criou todas as coisas, mas ele abandonou o universo. Entregou o universo a si mesmo, portanto Deus não interage com o cosmos mais. Não somos deístas, somos cristãos teístas, que creem em Deus que intervém, que interfere, que tem o controle de todas as coisas. Um Deus que tem todo o enredo da história nas mãos. Um Deus que da criação à consumação está no controle absoluto. Um Deus que vai fazer com que toda a criação vai caminhar para um final que Ele estabeleceu. É por isso que a cosmovisão cristã se fundamenta em 4 palavras: criação, queda, redenção e consumação. Todas as coisas encontram sentido em Deus. Quando eu leio Apocalipse, eu vejo um Deus governando e fazendo com que todas as coisas aconteçam como Ele quer. Ou como diz o autor de Colossenses, tudo vai convergir para Cristo. E aí, meus irmãos, parece que os fariseus estavam tendo uma visão errada de Deus. Achavam que podia jurar pelo céu sem jurar por Deus. Jurar pela terra sem jurar por Deus. Jurar por Jerusalém sem jurar por Deus. Jurar pelos fios de cabelo da nossa cabeça sem jurar por Deus. Eles achavam que podia desassociar Deus das coisas. Não podemos. Não podemos. O que significa para o cristão ter o seu sim como sim e o seu não como não? Em segundo lugar, significa que ele não precisa fazer juramentos para aparecer mais confiáveis. Vou repetir para os irmãos que estão anotando. O que significa para o cristão ter o seu sim como sim e o seu não como não? Significa que ele não precisa fazer juramentos para parecer mais confiáveis. A minha tese aqui é mostrar que os fariseus faziam transações baseadas em juramentos para simplesmente aparecer um pouco mais confiáveis às pessoas. Os judeus dividiam os juramentos em 2 classes. Existiam, primeiramente, o juramento absoluto, que é aquele que incluía Deus. Quando você diz, eu juro por Deus, isso é absoluto. Significa que tem que ser cumprido. Significa que não pode voltar atrás. Porque Deus, de fato, estava presente nessa transação. Eu trouxe Deus para o centro desse assunto. Mas, segundo os judeus naquela época, existia também uma segunda classe de juramento, que era o juramento relativo, que é jurar pelo céu sem jurar por Deus, que é jurar pela terra sem jurar por Deus, que é jurar por Jerusalém sem jurar por Deus, que é jurar pela sua cabeça sem jurar por Deus. Era uma forma relativa. Quando eu juro, eu faço um juramento. Olha, eu vou cumprir isso, eu juro por Jerusalém, ou pela direção de Jerusalém, como a Misná,
ampliando o assunto, colocou: esse é um juramento relativo, eu posso voltar atrás. Ah, mas você prometeu, você disse que ia cumprir isso. Você jurou por Jerusalém, a nossa casa. Pois é, mas eu pus Deus no meio? Não pus não, então voltei atrás. Além desse juramento absoluto, que coloca Deus, o juramento relativo, que não coloca Deus, eu diria que existe um terceiro, que é quando você fala alguma coisa sem jurar. Olha, irmão, tá certo, vamos fazer isso aqui. Olha, se a pessoa não pôs Deus, não citou Jerusalém, não citou o céu, não citou a terra, só deu a palavra dele, qual que é a conclusão óbvia? É mentira. Não dá para confiar, não é verdade? Como que eu vou confiar numa coisa dessa? Sabe o problema dos fariseus? Eles queriam impressionar as pessoas. Eles queriam manipular as pessoas para que elas acreditassem que eles iriam fazer o que eles querem fazer. O problema básico aqui é a intenção deles. O problema básico aqui tem a ver com a intenção deles de manipular. A questão aqui não é tomar o nome de Deus em vão. Não é esse o problema. O problema deles aqui é que eles estavam com intenção maldosa. E se nós olharmos desde o início, quando tratamos da questão da ira, quando tratamos da questão da impureza, quando tratamos da questão do divórcio, que Jesus está o tempo todo combatendo o quê? A ética do coração e não do comportamento. Ele está preocupado com o que está dentro de você. Qual é a sua intenção? Qual é a sua verdadeira intenção? Então, o que parece aqui é que quando eles fazem juramento, eles estão preocupados unicamente em manipular as pessoas e fazer com que elas acreditem que eles são confiáveis. A garantia de que eu sou confiável, a prova de que eu sou confiável está aqui. Ó. Eu estou jurando por Jerusalém. Eu estou jurando por isso e por aquilo. Esse é um problema sério, queridos irmãos. E é tão sério que Tiago, irmão de Jesus, ele vai trazer isso à tona de novo. Lá em Tiago 5,12 ele diz: sobretudo, meus irmãos, não jure pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma, que o sim de vocês sejam realmente sim, e o não seja não, para que não caiam em condenação. Se vocês não querem cair em condenação, fale a verdade. Se vocês não querem cair em condenação, seja sincero. Agora, queridos irmãos, o falso juramento, o perjúrio, é algo muito sério. Por isso, em Mateus 23, Jesus vai fazer uma crítica sobre os juramentos dos fariseus. Olha o que Jesus diz em Mateus 23, 16 a 22. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. O que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Continua Jesus. Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Jesus continua, cegos. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Verso 20. Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Jesus está condenando todo o juramento deles. Alguns grupos cristãos levaram isso aqui muito a sério. Entre eles os Quakers, o grupo dos amigos e os anabatistas. Eles concluíram que a partir desse texto não poderia fazer nenhum tipo de juramento, inclusive juramentos num tribunal. Não podia fazer. Os Quakers e os anabatistas são contra juramentos feitos também em tribunais. Agora, o que Jesus está querendo dizer aqui? De fato, a Bíblia no Antigo Testamento fala que tem juramento. Vou citar um versículo para vocês. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam Ele.
Apeguem-se a ele e jurem somente pelo seu nome. Deuteronômio 10, 20. Agora, o Novo Testamento, por exemplo, nós vemos com frequência o nome de Deus incluído no juramento. Ele está, até convoca Deus como testemunha. No caso do Novo Testamento, há casos em que Deus é convocado como testemunha do seu juramento. Você vai ver isso em Romanos 1, 9, 2 Coríntios 1, 23, 1 Tessalonicenses 2, 5 e 10, Filipenses 1, 8. O que nós vamos encontrar no Novo Testamento também vai falar de juramento. E aí, tem uma contradição entre Jesus e os outros textos? Portanto, Paulo sabia do ensino de Jesus sobre o juramento. Porém, Paulo não interpretou o ensino de Jesus de maneira absoluta, mas relativa. Porque Paulo sabia que o problema de Jesus aqui não era proibir o juramento. O problema de Jesus aqui era mostrar que, naquelas circunstâncias, os fariseus estavam agindo de má fé. Os fariseus estavam manipulando. Então não jure, é melhor vocês não jurar, porque vocês estão usando o juramento como desculpa, como arma de transação comercial, transação social. Vocês estão usando o juramento como uma forma de manipular as pessoas para que elas façam o que vocês querem, para que a palavra de vocês tenha credibilidade. Jesus não está aqui estabelecendo um mandamento absoluto. Por isso nós vamos encontrar juramentos no Novo Testamento. Nós vamos encontrar, por exemplo, Deus jura enviar o Redentor, Lucas 1, 68 a 73. Jura ressuscitar seu filho dentre os mortos, Salmos 16, 10, Atos 2, 27 a 31. Ou seja, o próprio Deus citado no Novo Testamento está fazendo juramentos. E olha o que diz Hebreus 6,17, porque Deus, querendo mostrar claramente a natureza imutável do seu propósito aos herdeiros da promessa, confirmou com um juramento. A Bíblia não está se contradizendo. A questão básica aqui, o que Jesus está falando aqui, tem a ver especificamente com a intenção maldosa e espúrias dos judeus. Qual é o ideal de Jesus aqui no texto de Mateus? Seja honesto, seja verdadeiro, seja íntegro. E Jesus está querendo dizer isso? Fala uma coisa só. Para que vocês têm que falar uma coisa que não é aquilo mesmo? Como é que vocês falam sim que não é sim? Por que vocês ficam falando não que não é não? Por que vocês têm que ficar enchendo de coisinha na conversa de vocês? Dá para vocês falar a verdade? Dá para vocês ser sinceros pelo menos uma vez na vida? Dá para vocês começarem a ser pessoas de confiança? Parece que uma cultura de mentira se estabeleceu entre os fariseus. Uma cultura de desonestidade se estabeleceu entre eles. E por causa dessa cultura de mentira, eles passaram a não ser confiáveis. E por causa dessa cultura de desonestidade, eles passaram a não ser confiáveis. E por essa razão, eles tinham que ficar manipulando as pessoas para que elas acreditassem neles. Esse é o problema, irmãos. Quando a gente perde a confiança, ou quando as pessoas perdem a confiança na gente, a gente tem que fazer juramento. A gente até hoje faz isso, né? Eu juro por Deus que eu não fiz isso. Eu juro pela minha finada mãe, que ela fica remexendo lá no caixão se eu não falei a verdade. Ainda tem as criancinhas. Você fez isso, meu filho? Não, ainda cruza os dedinhos, senhor. Onde que você aprendeu isso? Cruzar os dedinhos atrás. Tem gente que ainda cruza os dedinhos quando vai falar? Tem não, né, gente? As criancinhas gostam disso. Nós vivemos uma cultura difícil. A gente não quer mais, queridos irmãos, ser honesto. Qual é a solução de Jesus aqui? Fala a verdade. A solução de Jesus está aqui, ó. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Se o seu sim for sim, e o seu não for não, você não precisa fazer juramento. Se o seu sim for sim, e o seu não for não, não precisa você ficar fazendo esse punhado de conversa fiada, tentando incrementar a história. Seja verdadeiro. Infelizmente, parece que a visão deles era apenas impressionar as pessoas, a parecer confiáveis. A gente tem uma necessidade de parecer confiável, não tem? Parecer que a gente é idôneo. A gente quer aparecer mais do que a gente é. A gente quer aparecer mais confiável do que é. Queridos irmãos, é triste.
Mas nós vivemos uma verdadeira crise de integridade. A palavra integridade, irmão, significa inteireza. As pessoas estão fragmentadas. Tiago, no capítulo 1, chama essas pessoas de pessoas de mente dúbia, mente dividida. As pessoas falam uma coisa, mas a intenção delas é outra. As pessoas falam uma coisa, mas o desejo delas é outro. É isso que Jesus está combatendo aqui, irmãos. Jesus está falando aqui de uma ética do coração. Foi assim no caso da ira, foi assim no caso da impureza, foi assim no caso do divórcio. Jesus está combatendo os fariseus porque eles tinham mente dúbia. Eles não eram transparentes. Concluindo aqui esse ponto, desenvolva uma cultura de sinceridade. Quantas pessoas não confiam mais na palavra do seu pai? Quantas pessoas não confiam mais na palavra da sua esposa? Tem que provar. Quantas pessoas não confiam mais na palavra do marido? Tem que provar. Vamos desenvolver uma cultura de sinceridade, de verdade, de honestidade. Mas eu queria encerrar, irmãos, com o último ponto. Talvez aqui eu tenha que ser um pouco mais prático. O que significa para o cristão ter o seu sim como sim e o seu não como não? Significa que ele não suporta a mentira como estilo de vida. Significa que ele não suporta mais a mentira como estilo de vida. Minha tese aqui é que Cristo espera de nós um novo estilo de vida, marcado pela verdade e pela honestidade. Pessoas onde os sims não tem nada de sim e os nãos não tem nada de não, estão decepcionando a sociedade, decepcionando as igrejas. Pessoas onde os seus sims não tem nada de sims e os não tem nada de não, estão ajudando a destruir a imagem do cristianismo, destruir a imagem da fé cristã. Infelizmente, a igreja virou um circo político, onde as palavras perderam o seu valor. São só promessas vazias e vagas. O cristão, como cidadão do reino, não suporta mais relações baseadas em falsidade, calúnias, fofocas, hipocrisia. Infelizmente, irmãos, essa cultura de mentira está acabando com a comunhão da igreja. Essa cultura de mentira está destruindo a imagem verdadeira que a igreja deveria ter. Quantas pessoas, irmãos, perderam a sua fé por causa de fofocas, por causa de mentiras? Quantas pessoas deixaram as igrejas por causa de mentiras, de versões de fatos não comprovados? Eu tenho uma versão, o outro tem uma versão, o outro tem a versão. E nós vamos publicando essas versões, a reveria, para o irmão daqui, o irmão dali, o irmão daqui, o irmão dali, e essas pessoas estão morrendo, criando espécies de células cancerígenas, que vai contaminando as outras, destruindo as outras e acabando com as outras. Volto a Dietrich Bonhoeffer. Pessoas que falam com Deus sobre as suas dores e feridas, falam menos com as pessoas sobre as suas dores e as feridas. E via de regra, as pessoas que ouvem as suas histórias ficam do seu lado. Isso é ruim, porque deixa de ver o outro lado. Deixa de contemplar o todo dessa realidade. É uma visão em túnel, onde você só enxerga o que você quer enxergar. São essas contradições, fragmentações que estão matando a igreja. Quantas pessoas, irmãos, dentro da igreja não assumem ministério mais? Conversa com elas. Muitas delas vão dizer: é porque eu prefiro não me envolver com as pessoas porque são tantas fofoquinhas. Eu prefiro me envolver com as pessoas porque fulano fala isso, fulano fala aquilo. Eu prefiro ficar no meu canto mesmo, porque são tantas fofocas, são tantas críticas que eu
Eu não quero fazer parte de nada. Às vezes a pessoa está até com vontade de assumir o ministério ou de participar de um ministério, mas aí chega uma pessoa e fala, eu não participo não, porque eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro, eu não concordo com aquilo outro, e a pessoa vai disseminando críticas e vai criando uma célula cancerígena dentro da igreja, vai aumentando o número de pessoas inativas, o número de pessoas passivas, o número de pessoas que não faz nada. Agora, sabe qual é o problema dessas pessoas? É que elas fazem do outro o seu Deus, do outro o seu Senhor. Por que você não faz nada? Porque o outro falou isso. Por que você não apoia? Porque o outro disse aquilo. Quem é o seu Deus? O outro. Quem é o seu Senhor? O outro. Você vai no terapeuta, o que o terapeuta diz para você? Não ouça o outro. Não faça a sua vida depender do outro. E você sai de lá e diz, eu vou fazer o que o terapeuta diz. Não vou depender do outro. Mas quando se trata das coisas espirituais, por que você não faz? Não vai no culto? Por causa do outro. Por que você não dá o dízimo? Por causa do outro. Por que você não assume o ministério? Por causa do outro. Sabe qual que é o seu problema? Vou falar do que dá ouvido ao outro. Vou até tomar água para dizer isso aqui. Para ver se fica mais fácil. Sabe qual que é o seu problema? Quer ouvir? Você não é crente. Só isso. Porque se você ler João 15, você vai aprender duas lições simples em João 15. Primeira lição, quem eu sou? Segunda lição, o que Cristo espera de mim? Primeira lição, quem eu sou? Eu sou ramo ligado à videira. É isso que eu sou, um ramo ligado à videira. Eu estou unido a Cristo. O apóstolo Paulo, mais de 80 vezes, vai usar a expressão em Cristo para descrever nossa união mística com Cristo. Quem é o cristão? Alguém unido a Cristo. Alguém associado a Cristo. Alguém que faz parte de Cristo. Quem é você? Estou unido a Cristo. Quem é seu Senhor, então? O outro ou Cristo? Quem é o que tem a última palavra na sua vida? O outro ou as decepções dos irmãos e irmãzinhas frustradas que não se curam diante de Deus, não se resolvem diante de Deus e que não quer se curar, prefere permanecer criança, e os terapeutas têm dito isso, pessoas que não querem deixar de ser criança, casam e não querem deixar de ser criança, assumem trabalhos e profissões importantíssimas, mas não querem deixar de ser criança. Quem é que determina a sua vida? Segunda lição de João 15. O que Cristo espera de você? Que você dê fruto, que você dê mais fruto, que você dê muito fruto e que seu fruto permaneça. O que é que Cristo espera de você, João 15? Que você dê fruto, que você dê mais fruto, que você dê muito fruto e seu fruto permaneça. Se você entender o Evangelho, você vai parar de dar ouvido às pessoas e vai começar a fazer o que Cristo quer que você faça. Essas desculpas esfarrapadas valem para quem está doente, igual você. Essas desculpas esfarrapadas faz sentido para quem está doente, igual você. Mas para quem é convertido, ele vai parar você na hora e falar, pare de olhar para o homem e olha para Cristo. Não deixe de fazer as coisas por causa do homem, faça por causa de Cristo. Faça porque está escrito, faça porque está na palavra. Se o irmão não acreditar no que eu estou dizendo, sai daqui hoje, lê João 15, depois vem cá e marca um gabinete comigo e vamos discutir João 15. Porque ali está claro. Quem eu sou em Cristo? Um ramo unido a Cristo. Recebo vida de Cristo, recebo a seiva de Cristo, recebo o comando de Cristo, não é do outro, de Cristo. O que Cristo espera de mim? Que eu dê fruto, mais fruto, muito fruto, que meu fruto permaneça. Se você tiver uma interpretação diferente dessa de João 15, pode marcar o gabinete, não vamos coisa. Mas, infelizmente, por causa desses crentes que têm um estilo de vida mundano, que espalha calúnias, difamações, que são pessoas que estão ajudando outros a deixar o reino de Deus, que está ajudando outros a ficar frio, está ajudando outros a ficar desanimado, está ajudando outros a não assumir o ministério, está ajudando outros a perpetuar na inatividade. Se você é essa pessoa, você vai prestar conta a Deus.
Porque Deus não te chamou para destruir ninguém. A Bíblia é clara em Efésios 4. Nós temos que falar apenas o que edifica. Isso vai edificar e vai ajudar. O que significa para o cristão ter o seu sim como sim, o seu não como não? Significa que ele não suporta a mentira como estilo de vida. Ele destrói na sua vida essa cultura de mentira. A Bíblia diz que a mentira tem um pai. Qual é o pai da mentira? Satanás. Pare de ficar disseminando coisas erradas. Você não pode ajudar, não atrapalha não. Você não pode ajudar as pessoas a serem mais dizimistas, não atrapalha não. Você não pode ajudar as pessoas a participar mais da igreja, não atrapalha não. Porque eu já ouvi várias pessoas dizerem para mim, nesses 25 anos que sou pastor dessa igreja, pastor, eu não me envolvo na obra, não assumo o ministério por causa daquilo que a irmã fez, daquilo que o irmão fez, por causa daquele líder, por causa daquela líder. O tempo todo é outro. Ninguém chega para mim e diz, pastor, eu não faço nada, sabe por quê? Eu não entendi o evangelho até hoje, você pode me explicar? Você pode me explicar João 15? Tiago escreveu um capítulo inteiro para falar sobre o poder da língua, Tiago, capítulo 3. Ele fala que a língua tem o poder de dirigir. Capítulo 3, verso 3 ao 4, e lá ele usa a metáfora do freio do leme. O cavalo é freado com freio, e o navio é dirigido pelo leme. A língua tem esse poder de frear as pessoas e dirigir as pessoas. A língua tem o poder de destruir. Tiago 3, 5 ao 8, ele fala da metáfora da fagulha, do fogo e do veneno. Assim como aquela fagulhazinha pega fogo e alastra e acaba com a natureza, assim a língua tem esse poder, uma palavrinha só, né? Uma guimba de cigarro que é jogada ali pelo cara que está dirigindo o carro na beirada da estrada, no meio do mato, é suficiente para um grande incêndio. Ele fala do veneno, um pouquinho de veneno mata uma pessoa. A língua tem o poder de dirigir, tem o poder de destruir, e ela tem o poder de trazer deleite. Ele fala da fonte e do fruto. A língua que fala coisas boas é como água cristalina. Você sacia a sede. A pessoa chega para você falando coisas boas, ela refresca a sua alma. Mas tem pessoas que é uma água contaminada, cheia de bactérias, cheia de verme. Que só mata, que só destrui. A pessoa que chega com um fruto bonito, gostoso, você come com prazer. Mas tem pessoa que parece que ela te oferece um fruto bichado. Nós temos que parar e pensar, queridos irmãos. Seriamente, se as nossas palavras não estão destruindo pessoas. O que Jesus quer tratar nesse texto é sobre a língua mesmo, é sobre a palavra. Como nós lidamos? O que Jesus quer tratar nesse texto é, começa a desenvolver uma cultura de sinceridade, de honestidade. Começa a desenvolver uma cultura de verdade. Amados irmãos, a sua língua solta está prejudicando muita pessoa. Guarde as suas críticas para Deus, você não pode buscar ajuda para elas. Porque aquela pessoa para quem você fez a crítica, talvez ela já tenha um coração doente de outras críticas. Vai somar a sua crítica e ela vai ficar pior. Você tem consciência de que você já piorou muitas pessoas com sua crítica? Mas, pastor, eu preciso me desabafar. Cuidado. Se você for desabafar, desabafa com alguém muito espiritual, que não vai pegar a sua história e vai sair dali pior do que entrou. Seguindo suas críticas e fazendo dela seu estilo de vida. Mas alguém que vai olhar para você e vai dizer, eu vou orar por você. Para que você abra os seus olhos e tenha discernimento espiritual. Que as lutas existem. Problemas existem. Dificuldades existem. Mas nós fomos chamados para fazer a diferença no meio de todas essas dificuldades. Cada vez que entra uma pessoa nova para a igreja, entram novos problemas. Porque essa pessoa vem cheia de problemas. A igreja nunca vai ficar livre de problemas. Nunca vai ficar livre. Porque não entra ninguém perfeito aqui. Não entra ninguém
isento de qualquer dubialidade. A pessoa vem para a igreja com as suas neuras, seus traumas. Se nós amadurecermos enquanto igreja, vamos aprender a ajudar essas pessoas a crescer. Irmão, seja trampolim na vida do outro. A pessoa está desanimada, levante ela. A pessoa está querendo deixar o ministério e falar, não faça isso. Não faz isso, não é assim que se resolve o problema. A pessoa não quer mais dizimar e ofertar, e falou para você, fala, não faz isso. O dízimo não é seu, a oferta não é sua, é do Senhor. Só entrega. Pense no que eu estou dizendo aqui hoje com seriedade. Amém, queridos? O que significa para o cristão ter o seu sim como sim, o seu não como não? Significa que ele não suporta, queridos irmãos, a mentira como estilo de vida. Eu queria que você pensasse sinceramente nisso e analisasse a sua vida. Vamos colocar de pé. Aleluias. Feche os teus olhos. No texto de hoje, somos confrontados com o nosso coração, com as intenções do nosso coração quando a gente abre a boca. O texto de hoje confronta as intenções do nosso coração quando a gente conversa com as pessoas. Qual a sua intenção? É ajudar aquela pessoa a ser uma melhor pessoa? É edificar aquela pessoa? Ou a sua intenção é manipular as pessoas? Para que elas pensem como você, acreditem como você? Pense seriamente nisso, querido. Pai bendito, essa palavra é muito séria. E a gente precisa olhar para a tua palavra sabendo que toda ela é séria. Quantos de nós, Pai, não aguentamos segurar a nossa língua? Quantos de nós não aguentamos, oh Deus, controlar a nossa língua e por isso somos mais instrumentos de problemas, de maldição, do que de bênção? Quantas igrejas estão destruídas por causa da língua? Quantos ministérios se dividiram? Quantos casamentos acabaram por causa da língua de alguém? Quantos filhos foram destruídos por causa da língua de alguém? Quantos pais? Quantas sociedades acabaram por causa da língua de alguém? Quantas equipes acabaram por causa da língua de alguém? Será que nós nunca vamos aprender, meu Deus, que nós precisamos refrear a nossa língua do mal? Parece que o domínio próprio, o fruto do Espírito, passa longe da nossa vida, Pai. Que nós possamos crescer, Deus. E eu falo por mim mesmo, não pelo outro. Crescer nessa confiança do Senhor. Crescer nessa intimidade do Senhor. Porque nosso projeto aqui nesse mundo é refletir Cristo. É mostrar para o mundo Cristo através de nós. E se nós não refrearmos a nossa língua, Cristo não vai ser refletido através de nós. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém.